Sejam bem-vindos à aula número 41, Sombras. Vamos fazer demonstração de linhas de projeção, exercício de sombras, sombras e sua anatomia em cubos, esferas, cilindros e cones, e uma noção inicial de contraste. A criação de sombras é bem importante porque ela consegue dar volume e descrever melhor o objeto. Se não tiver uma sombra adequada, nós não conseguimos ver bem o relevo, e se a luz for bem intensa, a gente pode até pensar que a imagem é plana quando ela é redonda. Se tiver qualquer coisa transparente como essa bolinha, a sombra não vai ficar perfeita, não importa qual luz você acenda. Então, a textura do objeto, se ele tem uma certa translucidade, se ela é pouco opaca ou se ela é opaca, todas essas coisas a gente sabe com a iluminação correta e com a projeção de sombra. A luz, então, é importante para vocês darem volume e ter uma contextualização na projeção da sombra na arte, porque vocês conseguem fazer uma iluminação mais dramática, mais avermelhada às vezes, esverdeada. Vocês podem fazer, então, um jogo de luz e sombra para conseguir contar uma história mais emocional ou algum sentimento de aventura ou ação, apenas mudando a cor e colocando focos de luz diferentes. Cores claras e neutras podem transmitir uma sensação de amplitude e tranquilidade em ambientes pequenos, enquanto tons vibrantes podem estimular a criatividade. A luz vermelha, por exemplo, não é prejudicial para crianças, assim como é para os adultos. Ela não altera a produção de melatonina nas crianças. A psicologia das cores é muito fascinante, é uma área de estudo que integra a psicologia com o design e ajuda a compreender como influencia a sua percepção, emoção e o comportamento humano. Apesar de ser um campo de estudo recente, ela remonta à antiguidade. As cores têm exercido uma longa influência na história da humanidade. Por exemplo, na Grécia Antiga, o Hipócrates, amplamente considerado o pai da medicina, ele fez um método terapêutico que envolvia cores para variedades de doenças. Então, ele usava as cores de uma forma estratégica, na aplicação correta, para ajudar a restaurar o equilíbrio e a saúde do paciente. Se eu colocar uma luz mais próxima, nós ampliamos a sombra. As fontes de luz podem ser naturais ou podem ser artificiais. O sol é uma fonte primária de luz natural, enquanto as lâmpadas são fontes de luz artificiais. Agora eu coloquei a lâmpada, mas dessa vez azul, um pouco mais distante, e isso fez com que as linhas da sombra sejam paralelas. Não houve aquela ampliação lateral como houve anteriormente. Agora, se eu aproximo a fonte de luz dos nossos objetos, percebe que fica angular, parece que está aumentando a sombra. Isso acontece porque a gente está aproximando o foco de luz dos nossos objetos. Então, a fonte de incidência, o ângulo que se colocarem a luz, e tipo de luz e número de luz vai influenciar na forma final da sombra. Nós vamos estudar agora a perspectiva e a projeção. Deixe-me tirar esses elementos. Olha só, tem uma cor meio esverdeada aqui, que é de uma outra fonte de luz. Isso daqui dá um contorno do objeto bem claro, então vocês veem bem o objeto desse lado. Se aumentar a intensidade, deixa eu ver se eu consigo, ali. Olha, aqui ele meio que se funde, vocês não veem um contorno. Então, esse tipo de sombra pode dar um contorno interessante no objeto. Mudei a direção e ele fica extremamente quadrado nessa direção. Agora veja a cor da capa desse livro. Eu vou desligar a luz, ele ficou com uma cor mais intensa, mais escura. Eu vou virar esse livro e ele vai ficar mais escuro ainda, um marrom mais acinzentado, fazendo uma sombra no papel, bem pouco, mas em degradê. Nós não temos uma fonte de luz direta, temos duas luzes distantes, fazendo uma sombra difusa. Uma das luzes vem da tela do meu computador. Se eu colocar essa bola, ele também projeta. Percebe que ele tem um tom verde, e todas elas têm um tom verde do lado direito para a esquerda, que vem de uma luz que vem à esquerda do objeto, à direita de quem está olhando. Em resumo, nós temos que o objeto vai dar a forma na sombra. A sombra depende da origem da luz. Nós temos que a luz pode ser próxima, pode ser distante, pode ser natural, pode ser artificial. E que o objeto, se for mais opaco, faz uma sombra mais escura. Se for mais translúcido, ela faz uma sombra meio transparente, ou até não vai ter sombra nenhuma se a transparência for 100%. Então temos todos os elementos para começar a trabalhar no nosso desenho usando esses aspectos que nós colocamos: angulação, altura, proximidade de fonte de luz, plano, tipo de objeto e projeções. Só mais uma coisa, esse cubo ele está fundindo a parte superior com papel, mas quando você vira, ele muda a iluminação, então vocês conseguem ver porque fica um branco diferente do papel. Assim vocês conseguem ver essa diagonal e a sombra muito mais marcada. Esse contraste que nós vamos estudar daqui a pouco. Projeção da sombra do objeto na superfície, eu já falei. Posição da fonte de luz, ok. Para representar essas sombras, a gente pode representar com achuras,
pontilismos, degradês, lápis de cor, aquarela, guache. Como a sombra, vocês fazem uma projeção, vai acontecer o seguinte. Imagine que esta linha, dessa vez não vai ser a linha do horizonte, vai ser uma linha de superfície. Assim. Essa linha de superfície é como se fosse o chão de vocês. Vocês têm uma fonte de luz que pode ser infinita ou pode ser próxima. Se a fonte de luz for próxima, vocês têm raios que vão se difundir concentricamente, desse jeito. Então, isso aqui são chamados de radiais. Vou colocar um corpo aqui. Um cubo. Vou colocar um outro cubo. E vou colocar um terceiro cubo. Esse primeiro cubo, esse raio vai se projetar. Isso aqui é uma linha de projeção. E vai deixar na penumbra, vai deixar na sombra essa superfície assim. Nesta distância. Desta forma. Aqui está a projeção de luz. Se eu projetá-la nessa direção, olha o que vai acontecer. Ela vai mais distante. A projeção de sombra aqui teve este comprimento. A projeção de sombra aqui vai ter um comprimento muito maior, mesmo estando próximo uma da outra. Percebe? Triângulo, retângulo. Aqui o triângulo, retângulo, normal. Esse conceito é importante, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aqui, veja o que vai acontecer. A sombra vai se projetar acima da linha da superfície. A sombra vai se projetar em direção à superfície. Quando encostar aqui, toda essa área vai ter uma sombra infinita. Isso significa que, se um corpo, como uma parede, estiver na altura do projetor de luz, toda essa área da superfície do planeta vai estar em sombra. Sim, da superfície do planeta. Depois ele vai ficar em curva e não tem o que fazer, vai para a noite. O caso é que, se a luz estiver atrás dessa parede, não vai ter luz nenhuma desse lado. Você poderá caminhar. Uma pessoa alta. Aqui. Se ela caminhar nessa direção, ela sempre estará na sombra. Olha a linha. Toda essa área vai estar na sombra. Isso daqui é fácil, vocês entenderam? Vamos fazer o seguinte. Vou levantar esse daqui, colocar aqui no limite da câmera e vou imaginar uma outra situação. Nessa situação, a fonte de luz está na mesma altura que essa fonte de luz aqui. Na mesma altura. Significa que eu vou pegar esse daqui, não vou deixar até mais perto. Ela está na mesma altura, porém, ela é uma fonte natural, infinita, está lá a 150 milhões de quilômetros para a esquerda. E vamos chamar ele de Sol. O Sol emite luz radial também, porém, lembre-se quando o ponto de infinito está do lado, o ponto de origem está do lado e no infinito, as linhas vão ser paralelas. Isso significa que as linhas desta luz vão ser paralelas. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu colocar um objeto aqui, nós temos que saber aonde vai projetar a luz dele. Ele vai projetar muito distante. Para entender isso daqui, a gente vai rotacionar esse Sol. Aqui está o chão. Esse é o chão. E o Sol está do outro lado. Está o Sol lá. Se eu girar o nosso sistema, vocês vão ver o Sol lá.
a distância, naquela distância. Vamos ver isso aqui embaixo. Não, deixamos isso daqui. Então, a fonte de luz, vamos colocar exatamente no mesmo ponto. Aqui. E essa fonte de luz vamos chamar de Sol. Agora, eu vou colocar esse objeto, porque eu virei, ó, estava assim. Quando eu virei, esse objeto veio para cá. Então, ele veio para cá. Aqui está o objeto. Pensando bem, melhor fazer aqueles cubos que fizemos em cima, porque daí nós temos um parâmetro de comparação. E esses cubos vão ficar em perspectiva. Aula de perspectiva. Vou colocar o ponto de fuga bem embaixo do Sol aqui. Isso, como se estivesse virado para o Sol. Um cubo embaixo. Um cubo acima. Mais um cubo. E o último cubo. Vamos precisar de mais uma folha para entender isso daqui. Coloquei no limite. Aí está. Vamos ver o primeiro cubo. A gente lança uma normal, que vai bater aqui. Coincidiu com o ponto de fuga. Eu quis que coincidisse. Não precisava coincidir. Aqui no chão, vou fazer uma projeção. Ó. Desse lado, como é um cubo, ele vai ter uma linha aqui. Aqui está o ponto. Eu vou fazer uma projeção também. Agora veja uma coisa. A perspectiva está aumentando, mas ela não está aumentando. Essa distância daqui até aqui tem a mesma distância que aqui, que tem a mesma distância que aqui. Por quê? Porque a luz está no infinito. Isso daqui é a perspectiva com ponto de fuga. É aquilo que a gente fez com estrada. Vamos descer do Sol a projeção de luz. Que ela está projetando uma luz. Nessa direção. Aí está. Essa linha aqui é a projeção da linha da sombra. E essa daqui é a projeção da luz. Se esta linha aqui projetou nesse sentido, eu passo nesse canto e projeto nesse sentido também. Vê uma coisa. Normal, projeção no chão, do sentido dessa linha do cubo, desse ponto. A luz, projeção direta. E aqui vocês formaram um triângulo. E agora que vem aquilo que falou, o triângulo. Triângulo, retângulo. Aqui, ó, nós temos uma sombra. Aqui ele vai bater a luz de lateral muito fraquinha assim, então fica uma sombra. E aqui a sombra é mais escura e em cima é totalmente branca. Vamos ver o segundo. Esta linha aqui, eu desço, bateu aqui, ó, no chão. Levo essa linha, cruzando para cá e vem aqui. Coincidiu esta linha com desse quadrado, desse cubo, porque ele está exatamente em cima, então ele coincidiu. É uma coincidência. Desse lado a mesma coisa, ó, uma coincidência. Projeto do ponto de fuga e a projeção dessa sombra vai estar nessa linha. Mas aonde? Vamos descobrir. Projeto isso daqui, passo por esta parte, bateu aqui, ó. Do outro lado, tem uma ponta aqui, bateu aqui. Aqui nesta ponta de cima, nessa ponta de cima, bateu aqui. Eu tenho um triângulo, retângulo aqui. A sombra está aqui, ó. A sombra do segundo cubo. Vou pegar essa daqui, depois vamos falar do triângulo. Será que essa caneta está funcionando? Vamos lá. Essa linha desce até o chão. Desce até o chão. É como se o cubo caísse, onde bateu é o chão. Ela está numa perspectiva para esse ponto. Então eu faço uma linha daquele ponto de perspectiva que vai ser a projeção da sombra. Agora eu tenho que
descobrir a projeção direto da luz. Aí vai. Desse canto, peraí, mais reto, agora sim, bateu aqui. Esse canto, bateu aqui. A outra está saindo do papel, mas se eu continuasse, ela iria muito longe. Veja. Passou por esse canto. E olha, é desse lado, vou ter que cruzar com esta linha. Lá vai. Vai ter que cruzar com esta linha. Lá vai. Vai ter que cruzar com esta linha. Lá vai. Entende? As linhas estão paralelas. Significa que vai ser uma sombra muito longe. Não, não fica. A sombra é forte ainda. Significa que esse lado vai estar escuro também. Assim. Esse lado vai estar escuro da mesma forma. Desse lado vai estar escuro da mesma forma. Embaixo vai estar bem escuro. Embaixo vai estar bem escuro. Embaixo vai estar bem escuro. Bem escuro, bem escuro. Em cima, vocês não estão vendo, mas a luz está batendo de frente. Ó. A luz do sol vem e bate em cima. Aqui, ó. Em cima. Essa superfície está virada em direção ao sol. Combinado? De novo. Isso daqui é um tetaedro. Veja, eu tenho uma fonte de luz aqui. Quando eu coloco a fonte de luz muito próximo, a sombra se projeta bem distante. Quando eu distancio a fonte de luz, a sombra vai reduzindo e fica cada vez mais escura. De acordo com a localização, a sombra gira. Se for de cima, não há sombra, é óbvio. Se a luz estiver mais baixo do que o tetaedro, a sombra é infinita e ela vai crescer porque a fonte de luz está próxima. Se eu distanciar, esta linha começa a ficar paralela com esta linha. Quando vocês têm um tetaedro ou até uma pirâmide, vamos ver o seguinte. Vou ver uma outra situação. Nessa situação, não quero deixar essa linha não, pode confundir. É uma outra linha do horizonte. Vou fazer uma fonte de luz. Aqui está. Essa fonte de luz vai estar voltada para frente. E aqui nós vamos fazer o nosso tetaedro. Já falo de 2 pontos de luz. Primeiro uma. Não vamos fazer uma tetaedro, vamos fazer uma pirâmide. Então, nós temos um ponto. Vou colocar a perspectiva nesse ponto aqui, na linha do horizonte. Para encontrar o centro, nós fazemos uma diagonal. E aqui nós estabelecemos a altura da nossa pirâmide. Não vai ser uma pirâmide egípcia. Vamos colocar uma pirâmide mais alta para ser mais divertido a projeção de sombra dela. Tá aqui. Vou levantar desse canto e nesse canto. Obviamente, esse canto levanta também. Tá aí. Qual é a ideia? Isso aqui não é o sol. A linha do horizonte agora está aqui, ó. Ok? Então, essa é uma lâmpada, um poste de luz. Ela vai projetar a luz de forma radial, mas sempre em linhas retas. Bateu nesse canto e foi nessa direção. Normal, desce ortogonal ao chão, como se a lâmpada caísse ou alguma coisa caísse da lâmpada até bater no chão. E ela bateu aqui. Desse ponto,
Esse ponto aqui, se ele lançasse uma pedrinha, soltasse uma pedrinha, ela iria cair aqui dentro e bater aqui. Como bateria aqui no chão, eu ligo essas duas linhas e prolongo, fazendo novamente um triângulo retângulo. Sempre um triângulo retângulo. Sempre. Então é esse ponto. Agora é fácil. Aqui eu tenho um triângulo, eu tenho esse canto e esse canto. Ligando os três pontos desse triângulo, eu tenho essa lateral. Então, se eu ligar aqui e ligar aqui, eu tenho a sombra desse triângulo. Bem simples. Mas olha só, eu tenho a sombra desta linha. Essa linha está fazendo uma sombra. E essa linha é esta linha que está projetada a sombra. Agora, desse lado. Tá vendo, ó? Esse triângulo é esse triângulo. Ligação de 3 pontos, ligação de 3 pontos. É óbvio. Então, aqui também vai ter sombra. Tá feito. Agora eu vou pôr um outro triângulo. Prepare-se. Vou colocar um triângulo bem aqui, ó. Não, mais longe ainda. Aqui. Faço a base. Triângulo não, outra pirâmide. Só que lembra da aula de diagonal? Se essa diagonal vem para cá e essa pirâmide vai ser paralela a esta, nessa linha paralela, significa que essa diagonal vai para lá também. Só a lembrança de uma aula, tá? Pronto. Eu tenho o quadrado dessa pirâmide. Faço esse triângulo, subo e defino qual vai ser a altura. Vai ser essa altura que eu vou pôr esta. Tá aí. Tá aqui minha pirâmide. Vamos fazer a projeção. Essa luz desce, bate aqui. E vamos fazer esta linha primeiro. Não, a linha do centro primeiro. Ela vai lá para o centro, cruza lá no centro e projeta lá. No centro está aqui dentro, certo? A altura do ponto está aqui. Projeto. E aqui está a ponta. E agora? Aqui tem um quadrado em perspectiva. Tem esse ponto e esta ponta. Se eu ligar esta ponta com esse ponto, fica aqui. Se eu ligar esta ponta com esse ponto, fica aqui. Esse triângulo é esse triângulo interno. Mas vamos ver. Tem esse canto também. Eu faço um outro triângulo aqui. Pronto. E esse lado tem luz e esse lado tem luz batendo. Então, ó, esta sombra e essa sombra partindo desse lugar aqui. Vê? Vem nessa direção e vai nessa direção. Obviamente, aqui, se tivesse uma pirâmide bem aqui, a sombra viria para cá. Olha, a sombra dá volta em torno da lâmpada. Então, se tivesse aqui também, uma pirâmide aqui, a luz viria para cá. Agora tem um problema, e muito chato o problema. A linha de projeção coincidiu com esse daqui, quase coincidiu. Isso atrapalha a minha visão de onde vai a sombra, completamente. Eu não sei onde vai, porque eu estou trabalhando com triângulo retângulo. A partir da fonte da luz, ela desce na vertical até atingir o ponto no chão, e a partir desse ponto do chão, eu faço uma radial para conseguir fazer uma projeção que vai cruzar com o ponto de projeção da luz lá em cima. Então, você vai ter uma vertical, depois vai ter uma linha horizontal, que é a projeção, e depois tem a linha de projeção da luz lá em cima, que vai também em direção ao objeto que você vai fazer sombra, e essas duas linhas vão se cruzar. Como você tem uma linha vertical, uma linha horizontal e aquela da projeção inclinada, forma um triângulo. Este é um triângulo retângulo. Como esse aqui está projetando de frente, eu não vou ter um triângulo retângulo, vou ter só uma reta. E aí está o problema que nós vamos mostrar como resolve. O laser projeta uma luz reta, não radial. Então ela vai com uma linha e ela é bloqueada por essa lapiseira. Se eu projetar um ponto de luz no papel, vamos escolher nesse ponto, nós sabemos que existe algum emissor de luz que está emitindo uma luz em sentido reto,
naquele ponto. Só que nós não sabemos qual é a origem. Vocês sabem, vocês estão vendo a lanterna, mas vocês não sabem a altura. Ela poderia estar um pouco mais baixa, ela poderia estar um pouco mais alta. O que vocês sabem, olhando a fonte de luz, é que a vertical, a normal, que nós chamamos, onde ela cairia se nós soltássemos ela. Assim como se eu colocasse a lanterna para trás, vocês não saberiam a distância, talvez soubesse até a altura e a inclinação, fazendo uma intersecção da linha. Aí vocês poderiam fazer a linha reta, mas a distância, qual é o ponto de origem? Como essa borracha que eu estou largando, ela cai nesse ponto, então a normal dela é aqui, nesse. E saber dessa linha vertical é essencial para a gente começar a fazer o cálculo da triângulo retângulo. Então temos aqui essa linha vertical e essa horizontal representada nessa figura. O que falta agora é onde que vai se projetar a luz. Aí. Eu chego perto, a luz amplia. Se eu vou para muito distante, esta linha do lado direito tende a ser paralela à linha do lado esquerdo. Esta linha tende a ser paralela a essa linha, porque eu estou no infinito. Aí aquela ampliação de luz que vocês viram, aqui ó, ele ampliou, na verdade ela é paralela, porque o Sol está no infinito. As linhas são paralelas, mas parece que amplia por causa da perspectiva. No caso da lâmpada, a luz, ela amplia o objeto, porque a lâmpada está mais próxima. Então, além da perspectiva, vocês também vão ter o radial. Vamos rever o conceito no livro. Reflexo, projeção de sombra, página 246. A sombra é resultado direto do bloqueio projetivo da luz. Os raios de luz podem seguir uma forma paralela se emitida de uma fonte muito distante como o Sol. Veja, essa é uma perspectiva isométrica, tá vendo? Não é isométrica, na verdade ela é tão distante que a linha parece isométrica. Então, as linhas são paralelas. Olha o triângulo. Ela não aumenta de tamanho, só de forma. Obrigado. Ou os raios de luz podem partir de um ponto de forma radial se partir de uma fonte próxima como uma lâmpada. De qualquer forma, elas seguem as regras claras de perspectiva na projeção na nossa sombra. Todas as imagens colocadas até agora são de perspectivas com fontes luminosas muito distantes. A sombra projetada a partir da fonte luminosa muito distante como o Sol é mais fácil de trabalhar. Veja uma coisa, isso aqui é um disco, isso daqui é uma elipse. Então é um disco, é plano, e ele projetou uma elipse. Vamos ver isso acontecer. Peraí, aquela lâmpada não funciona, vou ter que usar a lanterna. Veja, eu estou a 45 graus, então vocês vão ver um círculo no chão. Se eu começo a fazer assim, ele começa a aumentar e formar uma elipse. Se eu levantar, aqui está a elipse. Porém, essa elipse está meio ovoide, ela está meio deformada, não está uma elipse perfeita. Não consigo segurar assim, talvez. Ó, não está uma elipse perfeita. Mas se eu distanciar, eu consigo um efeito de sol. Porque as linhas começam a ficar distantes e a elipse começa a ficar perfeita. Então, se eu aproximo, a sombra aumenta e a elipse fica irregular. Então, no caso, se aqui temos uma fonte de luz, não importa se for o Sol, não importa o que... Nós vamos colocar aqui um objeto qualquer, certo? Esse objeto. Duas fontes de luz. Uma luz mais fraca e uma luz mais forte. Ela se projeta em direção contrária à sua emissão. A luz que está azulada é porque do lado direito tem uma luz azul e do lado esquerdo está escura porque essa luz não consegue chegar ali, a luz azul, apenas a luz mais amarelada. Então vocês têm os tons de acordo com o emissor de luz. Se a fonte de luz for violeta e um pouco mais fraca, ela pode aparecer, mas não vai projetar sombra do lado esquerdo, porque a luz mais forte elimina. Vou ligar a segunda luz novamente. Quero que você perceba que tem um triângulo pequeno bem escuro ali, bem naquele ponto. É onde que não tem nenhuma das duas fontes de luz atinge. Está bem claro que a posição, a origem, a intensidade, a cor da luz são fatores que... A natureza da luz são fatores que influenciam no tipo de sombra que vocês vão fazer. Também tem a questão do distanciamento, se estiver próximo, você tem um certo desfoque, uma difusão da luz. Ela fica tão desfocada que parece que tem um degradê que vai ampliando quanto mais distante da fonte da sombra. A fonte da sombra é o objeto, é claro. Acho que eu respondi essa pergunta. Vamos voltar ao desenho. Esse daqui tem uma projeção de sombra. É um objeto que eu vou desenhar aqui. Vamos lá. Ponto de fuga 1.
ponto de fuga 2. Tem que levantar a câmera. Bem no meio, ponto de diagonal. Mais no meio, aqui o meio. Vou deixar esta caixa nesse tamanho aqui, ó. E nesse tamanho. Tá aí. Esta caixa eu vou levantar até essa altura. Desse lado eu levanto, vou para o fuga, vai para o fuga, vai para o fuga. E aí está a nossa caixa. Na parte de cima da caixa, vou colocar uma esfera. Ponto do centro da esfera. Em torno desse centro vai ter uma elipse. Essa elipse fica cada vez mais fininha quanto mais próxima da linha do horizonte. Está aqui, tem uma esfera. Essa fonte de luz está no infinito. Vou pôr uma outra fonte de luz, bem aqui. Então, vocês têm um Sol, vamos dizer que é uma estrela bem fraca, distante. Vamos dizer que é num planeta bem distante do Sol, como... Gente, os planetas distantes são todos gasosos, então não posso falar de planetas. Vamos dizer que é uma Lua. A Lua é a Europa, que fica lá em Júpiter. Aí a luz é fraca. Certo? Então, essa fonte de luz pode ser mais forte que a luz do Sol. A linha do horizonte está passando no topo dessa esfera. Está aqui. Vamos ver. Esta haste, se esse ponto que eu quero projetar a luz, ó, a luz vai bater nesse canto e vem nessa direção. Mas até onde? Lembra do laser? Até onde? Pode ser aqui, 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 eu não sei. Eu tenho que cruzar uma linha. Ó, a luz do Sol passa nesse canto e vem nessa direção. Combinado? Não tenho vergonha de perguntar. A gente para e responde. Se o Sol cair verticalmente, vai para esse ponto. Como vai para esse ponto, eu vou projetar esse ponto verticalmente também, ó, vertical, vertical. Bateu aqui, ó, no chão da Lua Europa. Aqui bateu aqui, ó, no chão da Lua Europa. Agora eu projeto essa linha e aonde cruzar é onde que esse ponto está projetando a sombra. Combinado? Vamos ver nesse ponto. Esse ponto, a Lua Europa vai projetar a sombra. A Lua Europa tem gelo e dizem que a parte de baixo dele tem água. É quase certeza que tem muita água na Lua Europa. Aqui vem, então, a superfície é gelada. Vem para cá e bateu aqui. Se eu ligar essa linha, acreditem, vai coincidir esta linha com esse ponto de fuga aqui. Então, essa linha vai para aquele ponto de fuga, essa linha vai para aquele ponto de fuga e essa linha vai para aquele ponto de fuga. E esse quadrado, está aqui a sombra dele. Viram? Ó? Esse ponto liga com esse, tá fácil. Esse liga com esse liga com esse e esse liga com esse. Fácil. É igual esse daqui. Como esse aqui está projetando sombra para cá, é óbvio que esse aqui está escuro. E esse lado? Vamos ver. Desceu, vertical. Esse ponto desceu, vertical. A luz vai passar por esse ponto de cima. Esse ponto vem nessa direção. Bateu aqui. Se eu ligar, eu tenho a sombra daquele quadrado. Tá aí. Ó, esse daqui tem uma sombra assim. Agora a sombra veio para cá, tá vendo? Ó, esta ponta está projetando sombra aqui. Estou dizendo que, olha a sombra da lapiseira, bateu nesse canto. Olha a sombra da minha lapiseira, bateu nesse canto. A sombra, ó. Essa sombra, quando eu coloco nesse canto, bate ali. Esse canto, bate ali. Viram? É a mesma coisa que aqui. Ok. E a esfera? Aqui é o centro da esfera. Aqui é o polo sul da esfera. Tá aí. Então, polo sul, polo norte da esfera,
essa elipse da esfera. Esse é o ponto de centro. Eu vou pegar daquele centro lá, ó, e projetar por esse meio. Esse é o meio da esfera. Combinado? Essa é a parte de cima da esfera, ó, essa lateral da esfera. Tá vendo a lateral? Eu vou fazer uma luz tangenciando, bem pela lateral. E essa é uma outra lateral, tangenciando. Tá aí. O que eu preciso saber agora? Essa linha da esfera está bem no centro desse quadrado. Então, esse quadrado está bem em cima desse quadrado aqui. Se eu fizer uma diagonal, eu encontro o centro. Aqui é o centro. Se eu descer vertical aqui, eu tenho uma elipse. Aí está. Se eu pegar daquela linha, passar por essa elipse aqui dentro, vai acontecer isso aqui, ó. E vai passar pelo canto. E o centro está bem aqui. Vamos ver. Vou usar a caneta. Ó, lateral desceu na elipse lá dentro, no meio do quadrado. Lateral desceu. Legal? Centro desceu nesse ponto. Eu projetei uma linha passando pelo lateral dessa elipse e nesse canto pela lateral dessa elipse. E do centro, aí. Então tá. Aqui é o polo norte. Eu vou passar a parte de cima do topo aqui por cima até bater nesse canto. Bateu. Aí, essa parte de baixo, eu vou descer até bater nesse canto. Vou tentar fazer uma elipse bem aqui. É aqui que está a sombra. Só aparece essa parte da sombra. Assim. Não aparece a bola inteira. Tá. Então, parte da sombra dessa bola está escondida no quadrado. Vamos ver isso? Esse quadrado não é tão grande quanto aquele, mas vocês percebem, ó, é só parte da elipse que vocês veem. Aquele quadrado estava mais assim, né? Desse jeito, não, assim. Ó, é só parte da bola que vocês veem. Se pegasse uma bolinha de gude, estaria mais na proporção, mas acho que deu. Dá pra ver a ideia, né? Só que viu uma coisa, a sombra está aqui, ó. Parte da sombra da bola. Então, essa parte da sombra é só parte, a outra parte está aqui. Aonde? Veja, isso daqui é uma superfície plana também. Então, aqui está a bola, aqui tem uma superfície plana elevada. Se tem, isso aqui vai descer até bater no centro desse quadrado. Aqui, ó, desceu. Mesma coisa. Daqui, eu puxo uma linha naquela direção. Por que eu não levanto? Porque é no infinito. No infinito, todos os pontos se encontram. Tá certo? É isso aí. Tá aqui, ó. E daí? Veja só. Eu vou projetar essa linha desse canto em direção ao Sol. Bateu aqui. Projeto esse ponto em direção ao Sol. Bateu aqui. Eu tenho esse ponto. Eu tenho agora a elipse. Aqui é o centro da elipse. Esse eu levo até o infinito. Encontro esse ponto. Projeto aqui. E aqui eu tenho parte da elipse. Aqui está. Aqui está o Sol. Aqui está a linha do horizonte. Aqui está a esfera. A esfera está bem em cima daqui. Aqui é o centro da esfera. Eu tirei o cubo. Bem aqui no centro, eu tenho uma elipse. O Sol está nessa direção. Eu encontrei a parte de baixo, a parte de cima, projetando essa linha para cá, a parte da frente, a parte de trás. Projetando isso aqui para o outro ponto de fuga, eu tenho as laterais. Projeto a linha de projeção nessa direção. Esse vai para o fuga. Esse vai para o fuga.
Se eu descer isso daqui, eu encontro a projeção no chão dessa esfera direito. Então aqui eu tenho aonde que ela estaria no chão, se o Sol fosse ao meio-dia. Se eu projeto isso daqui para cá, para o fuga, essa parte de cima eu faço o triângulo. A parte de baixo, eu encontro esse ponto. A parte do centro, encontro esse ponto. Faço essa linha para o fuga, na lateral, encontro esse ponto. Tenho 4 pontos e tento encaixar aqui uma elipse. Essa elipse é sombra dessa esfera. Isso significa que, se eu tiver uma bolinha aqui, ela vai formar esta elipse na projeção na superfície. Certo? Bom, próxima parte. Esta bolinha, ela está com uma luz vinda dessa direção, daqui para cá. Aqui vocês têm o meio tom. Essa parte é tipo a madrugada, o meio tom aqui, a madrugada ou o alvorecer. Não, a madrugada ficaria aqui, aqui é o alvorecer. Aqui é a sombra central, que é uma terminação. Aqui vocês têm a elipse, que a gente já viu. Aqui vocês têm um desfoque, que é chamado de penumbra. Você tem uma sombra mais escura, chamada sombra de eclusão. A sombra fundida, que chega muito perto do final aqui, desse terminal aqui, ó, bem perto, por isso que é chamada fundida, projetado no chão. Vocês têm os meios tons, que você vai ter um degradê, e aqui vai ter um outro degradê. E aqui, ó, vai estar claro, nessa parte, o que vocês falaram? A luz bate e reflete. É uma luz refletida. Então, aqui vai ter uma luz refletida. Isso tudo dá forma. E aqui fica a parte mais brilhante. Vamos ver como a gente vai fazer esse treino. Primeira coisa, tem que desenhar a circunferência. Vamos colocar... Não, desculpa. Faltou essa luz aqui antes. Calma aí. Esta sombra está vindo nessa direção. Aqui, ó, nessa direção. Se vocês têm uma bola, veja, aqui é o centro, a luz vem nessa direção, bem aqui eu faço ortogonal, uma linha reta ortogonal, e aí eu faço uma elipse, indo que aqui o eixo é menor e aqui é o eixo maior. Isso daqui é a aula de elipse. Vocês fazem lá no começo, elipse, esse treino aqui, ó, eixo menor e eixo maior. Aqui, ó, um dos polos e o outro polo. E aqui a gente faz isso daqui. É a aula de esferas, que é agora que a gente vai aplicar, que é bem importante. Tá aí. Vou apagar essa parte. Eu tenho isso daqui. Aqui eu faço o polo sul. Aqui, ó, é uma elipse igual a esta, uma elipse igual a esta. Então aqui eu posso deixar mais forte e aqui mais claro. Polo sul. Esta parte é a parte mais escura. Ela começa a clarear, até chegar no equador. Aqui, ó. Ou nesse meridiano. Depende da posição que vocês estão vendo. Assim. E aqui vai ter a luz. E aqui vai ter a penumbra. E aqui. A luz do Sol vem nessa direção, passa por esse centro. Então, a elipse vai estar nessa direção. E o polo sul vai estar aqui. Aqui é o máximo da sombra. E começa a crescer. Assim. E aqui vai estar branco. Nessa direção. E se aqui tiver uma fonte de luz? Vamos ver lá. Esta linha vem nessa direção. Esta linha vem nessa direção. E essa linha passa pelo outro canto do quadrado, que está aqui. Outro canto do quadrado. Nessa direção.
3 cantos. Vai ter 4, mas olha, esta coincidiu com esta. 4. Um canto, 2 cantos, 3 cantos e o outro lado, 4 cantos. Essa é o ponto mais alto. Esse daqui, projeta, bateu aqui dentro. Não preciso me incomodar. Esse do canto vai dar aqui. Esse aqui vai dar aqui. E o outro lá de cima deu aqui. Eu ligo esse com esse. Não vamos ver essa parte da sombra que está atrás da caixa. Esse eu ligo com este. Esse eu ligo com este. E esse daqui eu ligo com este. Aí está. Se nessa superfície for meio escura, nessa parte vai ter uma sombra bem levezinha, porque ela está sendo iluminada por esse sol distante. Bem nesse canto aqui, ó, onde a luz bate aqui, ó, tá vendo? Ela bateu aqui. Bem nesse canto, vai estar bem escuro. É uma sombra dupla. E a esfera? Centro, radial, foi para cá, veio nessa direção, vem para cá, vem aqui. É aqui que vai estar a esfera. E vai estar assim. Nesta folha aqui. Vamos lá. Eu tenho a luz do sol bem perto do horizonte. Eu tenho um sujeito bem aqui, ó, bem distante. A luz do sol perto do horizonte. Desço vertical, levo a projeção para onde está o sujeito. Um pé e o outro pé. Ó, projeção da sombra. Cabeça dele, a luz do sol bate na cabeça dele. A sombra está aumentando. Logo, a sombra dele é infinita. Porém, vai tendo um degradê. Perfeito? Vamos colocar uma criança aqui, do lado dele. Percebe uma coisa? A cabeça da criança está abaixo da linha do horizonte. Vamos ver o que vai acontecer? Sol, aonde ele vai se pôr. A linha. Cabeça da criança, sol. A cabeça da criança vai estar aqui. Assim. O pai vai para o infinito. O filho não. Por quê? Porque a linha aqui aumenta, mas a linha aqui, ó, ela diminui. E ela vai se encontrar. E aonde cruza é o final da cabeça. Vamos entender isso melhor fazendo um outro desenho. Vamos fazer agora uma pessoa de pé que está ali no horizonte e a lâmpada vai estar aqui dentro nesse chão. Aí a pessoa vai estar segurando um halteres. Então a gente marca o pé, o topo da cabeça, daí a gente tem o quadril, o tórax, a cabeça, a perna, vamos fazer o joelho dobrado e o braço vai estar segurando um halteres. Essa bolota que está aqui, se a gente soltar, ela cairia aqui nessa parte do chão. Essa normal, a gente sabe a localização. Assim como a mão dele, se ele tivesse uma moeda e caísse, cairia nessa posição. Significa que a normal dela é aqui e a outra ponta do halteres aqui. Se ligar, é como se tivesse a sombra ao meio-dia. É uma projeção vertical. E nós vamos fazer isso com todo o resto do corpo dele. Todas as partes do corpo dele vão fazer uma projeção vertical. E agora que temos todos os elementos para fazer a sombra, só precisamos da luz, é claro. E vamos fazer diferente. Vamos colocar um poste na frente dele. A fonte de luz agora está na frente dele. Poderia ser o sol também. Aqui está o pé dele, no chão. Perfeito. Se eu projetar, o pé dele vem nessa direção, a perna. E a outra vem nessa direção. Tranquilo. Aqui está o topo da perna dele e aqui está o topo da perna dele. Eu pego o topo. Podia pegar o joelho, mas eu vou deduzir porque é mais rápido. A fonte de luz está aqui, passa pela coxa dele, bateu aqui. E a outra fonte de luz
também bateu aqui. Então, a perna dele está aqui a sombra. E a cabeça? Se eu derrubar a cabeça até o chão, ela bate aqui. A projeção da cabeça vai nessa direção. O queixo e a cabeça que eu quero. Vamos lá. Se da luz emitir uma luz no topo da cabeça, ela bate aqui. Se a luz emitir uma luz em direção ao queixo, ela bate aqui. Olha o que aconteceu. A cabeça aumentou. O resto eu posso deduzir. Essa mão fica na altura do pubis, eu sei. Ó, tá aumentando a cabeça. Perfeito? Tá aí. E esse halteres? Vamos ver? Esse daqui se projeta para lá e esse aqui se projeta para cá. Projeção, luz, cruzamento. Esse daqui se projeta para cá, bate aqui. Uma sombra vai estar aqui, ó. E a outra? Cruzou com este. Vai estar aqui. E o tamanho? Nossa, eu fiz errado. Ele se projeta para cá. Eu errei. Agora sim. Nota, a elipse é assim. Horizontal. A elipse é horizontal. Então, elipse horizontal. Se eu ligar esta linha com aquela, projeto essa linha, bato aqui, a mão estará aqui, ó. A sombra da mão está aqui. Vai ser uma sombra bem longa. Toda essa parte está maior. Ele vai crescendo. Vamos ver uma coisa. Esse ombro vai estar mais para cá e esse ombro mais para baixo. Por quê? Se eu projetar, vou para lá, faço a projeção desse ombro, ele bate aqui. E o outro ombro, ó, foi para baixo. É até mais inclinado do que eu fiz. Viram? Então, essa sombra vai para lá. A sombra do halteres está aqui. E o outro braço não aparece a sombra. Só aparece essa parte aqui. Beleza. Não, esse aparece. Tá aí. Vamos pôr uma parede. Bem aqui. E vou colocar um sujeito bem aqui. Levantando o braço. O pé dela. E o braço levantou. O tamanho do braço é do ombro até o pubis. Certinho. Vamos ver a sombra. Lá vai. Esta linha projeta para cá. Esta linha projeta para cá. É para cá que está indo a sombra. A luz projeta para cá. A cabeça dela estaria aqui. O ombro dela aqui e a mão estaria ali. É aqui que estaria a sombra dela. Porém, bateu na parede. Como bateu na parede, eu tenho que saber qual parte do corpo que bateu na parede. Vamos ver. Faça uma projeção da linha para a parede. Bateu aqui, ó. É nessa parte que bateu na parede. Então, aqui é a perna. O resto é o corpo. Tá certo. Só que na parede, a projeção projeta-se de forma diferente. Assim, ó. Vertical. A cabeça vai estar aqui. E o corpo começa a levantar. E o braço? Faça a projeção para o chão da mão. Até cair no chão a mão. Faça a projeção para a parede. Levanta o vertical. E aonde cruzar, é aonde que vai estar a mão. Cabeça aqui. Não, é aqui a cabeça. É. Bem ali. É aqui, ó. Bem atrás do braço dela a cabeça. Aqui é o ombro. E a mão vai estar aqui. Assim. De novo. Se eu tivesse aqui um postezinho, a linha viria para cá, a luz da sombra iria para lá, e a sombra iria lá para trás. Porém, como bate aqui,
vai vertical e faz isso. A sombra faz isso. Ó. A sombra indo para trás. A projeção lateral que eu comentei. A sombra projetada que fez aquela deformação que já mostrei. Olha a deformação. Indo para o lado, que já mostrei. E a direção da sombra pode indicar a hora. Assim. Vamos ver. Cadê o transferidor? O transferidor está aqui. Está aqui o transferidor. Vamos fazer um poste aqui? Um poste. Boa. Vou ver se eu consigo projetar. Esta sombra, se vocês não tiverem no equador, o Sol vai fazer esse movimento. Ó. Poxa vida. Tá vendo umas eclipses aí, ó. Olha a angulação. Até se pôr do outro lado. No Polo Sul, a sombra vai para o outro lado, ao contrário. No Equador, meio-dia, aí vai para o outro lado. Então, pelo comprimento da luz, quer dizer, comprimento não, pela angulação da luz, vocês conseguem saber que horas são. Então, vocês podem fazer uma estaca presa no concreto, em casa, no pátio, e registrar a trajetória da luz numa determinada época do ano, tipo no equinócio. Tem o equinócio de verão e o equinócio de inverno. Aí, por aproximação, no solstício de inverno e no solstício de verão, vocês fazem a compensação e vão ter um relógio solar. É só pôr o número das horas, de acordo com a linha que vocês fazem. É a hora solar. E é isso que eu tinha que falar. Bom, vão ter que treinar, fazer circunferências, elipses e pintar isso daqui desse jeito, ó. Deixando cada vez mais fraco. Em vários sentidos. Assim, mas mais bonito que eu estou fazendo, tá? Com um lápis bem melhor que este. Tem um lápis um pouco melhor aqui, ó. Elipse. Vou deixando mais forte. Ó, a luz está vindo para cá e vindo para cá. Então, vocês treinam isso. Treinam fazer esferas, treinam fazer pirâmides. E agora, se quiser tentar fazer um relógio solar? Ó, essa linha está bem comprida e está nessa posição. Nasceu às 6 horas. Quando o Sol começa a levantar, a sombra começa a se mover. Ó, se moveu para cá. Antes estava aqui, ó, 6 horas. Moveu. 7 horas. Moveu. Vamos dizer que deu 11 horas. Moveu. Meio-dia. Moveu. 1 hora. Moveu. 3 horas. Opa. E moveu. 6 horas da tarde. Acabei de fazer um relógio solar. Você tem a haste. E você tem que, quando a sombra estiver aqui, está 6 horas. Você tem, quando a sombra estiver aqui, está meio-dia. E pela posição da sombra, você vai saber qual horas que é. Você está fazendo um relógio solar. Só que o movimento do Sol muda de acordo com a época do ano. Tem um dia no ano que o Sol vai nascer às 6 horas e vai se pôr às 6 horas. E tem época do ano que o Sol vai nascer às 7, que é agora, tá? Está nascendo às 7, e vai se pôr às 17 horas. O Sol vai ficar menos tempo. Aí essas linhas vão diminuir. É chamado solstício. Nós acabamos de passar pelo solstício do inverno. Equinócio é quando dá certinho. Boa. Então é o seguinte, turma. E é isso. Não deixe de me seguir, me curtir e me compartilhar.